Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz AMORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje, seguramente, é o programa mais especial de toda a história do nosso programa Presença e Harmonia, porque temos um convidado mais do que ilustre, ninguém menos que o presidente mundial da Ordem Rosa Cruz AMORC, que porta o honroso título de Imperator, que é o Frater Christian Bernard. Ele é francês e tem toda uma vida envolta na filosofia Rosa Cruz. Então ele gentilmente, por conta da 23ª Convenção Nacional Rosa Cruz, concordou em conceder uma entrevista a todos os nossos amigos telespectadores e é uma oportunidade preciosa para conhecermos um pouco mais da filosofia Rosa Cruz e do próprio Frater Christian. Frater Christian, seja bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. Merci beaucoup. Ok. Como primeira pergunta, eu queria saber, o senhor tem toda a sua vida envolta na filosofia Rosa Cruz. Na sua opinião, quais são os aspectos mais importantes da filosofia Rosa Cruz? Bom, a filosofia da Ordem Rosa Cruz se dirige, na realidade, a todos os indivíduos, mas de uma maneira particular, e é preciso naturalmente compreender que o nosso caminho é diferente de uma pessoa para outra, mas a necessidade que nós temos é a de uma luz maior interior, e responder às questões que são fundamentais: qual é a nossa missão na Terra, o que nós viemos fazer aqui nesse plano e que direção é preciso tomar. Eu, naturalmente, na medida do meu desenvolvimento Rosa Cruz, eu consegui responder algumas dessas questões, mas ainda há outras a serem respondidas, e é por isso que se diz que o Rosa Cruz é sempre um ponto de interrogação ambulante. A AMORC é considerada a maior escola iniciática do mundo ocidental, né? Presente hoje em todos os continentes. Na sua opinião, por que a Ordem Rosa Cruz cativa tanto as pessoas, tem cativado tanto as pessoas? Bom, a Ordem existe há muitíssimos anos e é preciso compreender que a sua missão é atual. É preciso, para tanto, continuar a ser Rosa Cruz e, sobretudo, um Rosa Cruz que progride. Ele se faz perguntas fundamentais quando entra numa ordem como a nossa. É preciso saber que, por exemplo, na África, a nossa ordem já estava presente muito antes da independência daqueles países e aceitava no seu seio homens e mulheres vindos de horizontes diferentes. Agora, a situação é outra, mas é preciso saber que essas pessoas continuam sendo Rosa Cruzes, porque a nossa ordem contribuiu de alguma forma para a elevação de suas consciências. Qual é a missão da ordem? É, sobretudo, de expandir cada vez mais luz na Terra e lutar contra a ignorância, o obscurantismo e a superstição. Nós temos, portanto, um trabalho bastante importante, e como vocês podem perceber, e essa é a razão pela qual muitas pessoas aderem à Ordem Rosa Cruz. Sem dúvida, como vocês puderam perceber, uma belíssima resposta, né? Mostrando aí os ideais, os altos ideais da Rosa Cruz. Frater Christian, a próxima pergunta é sobre a palavra misticismo, muito usada pela Ordem Rosa Cruz. Qual que é a importância do misticismo na vida das pessoas? Bem, um ser místico é alguém que busca, que se debruça sobre si mesmo e tenta exatamente responder a essas questões fundamentais das quais eu falava agora há pouco. É uma pessoa que se retira no seu oratório privado, que medita, que ora e que permanece naturalmente em contato com os outros, porque cada Rosa Cruz ele deve trazer uma resposta à humanidade, e essa resposta vem do seu ser interior. Ou como nós dizemos, enquanto Rosa Cruzes, nós falamos de um mestre interior que se encontra dentro de nós e que nós devemos tentar escutar mais para estarmos sempre prontos e disponíveis. Perfeito, quer dizer, é o caminho interior mesmo, né? O caminho imanente, né? Desse contato com o mestre interior. Frater Christian, a AMORC, ela tem a peculiaridade de também aceitar mulheres, né? O senhor nós podemos dizer que a ordem é pioneira nisso, na aceitação das mulheres nos seus quadros?
Bem, é uma questão bastante importante. A nossa ordem sempre aceitou mulheres no quadro de seus membros. Agora há pouco eu fiz referência à África e durante muitíssimos anos não foi possível ter lojas Rosa Cruzes na África porque não havia sorores, não havia mulheres Rosa Cruzes. Essa situação mudou, elas se tornaram membros integrais, independentes. E nós contribuímos, de alguma forma, para a libertação da mulher naquele continente. E as nossas sorores lembram-se disso bastante bem. Então, se nós refletirmos bem, dentro de uma loja, a presença de 3 mulheres é necessária. Nós temos a matre, a columba e a cantora, ao passo que apenas um homem é necessário, ou seja, o cantor. Eu diria, então, que nós damos um lugar mais importante à mulher do que em outras sociedades tradicionais. É, sem dúvida, uma honra, né, para nós, a Ordem Rosa Cruz, poder conceder esse papel à mulher no misticismo. Frater Cristian, recentemente a Ordem Rosa Cruz lançou um manifesto, né, pela ecologia espiritual. O que vem a ser ecologia espiritual e a sua importância nos dias de hoje? Bien, je ne vais pas en parler davantage. Bom, eu não vou falar muito mais a respeito disso, haja vista que eu já fiz isso bastante há alguns anos, aqui mesmo no Brasil. A Grande Loja do Brasil foi de alguma forma uma pioneira a respeito desse assunto, mas é fato que nós não podemos dissociar a ecologia da espiritualidade. O mundo está muito doente e é preciso, para tanto, dar-lhe medicamento. E esse medicamento, ele interessa tanto ao nível místico quanto ao nível ecológico. E, de alguma forma, os dois juntos, reunidos, farão algo que permitirá um maior progresso para a humanidade. Se isso não acontecer, eu creio que o resultado será ainda pior do que aquele que nós podemos constatar hoje em dia. Fica aí o alerta, né? Realmente a Ordem Rosa Cruz tem um papel muito importante nesse alerta aí com relação a esse tema da ecologia. E como é que a Ordem vê o mundo de hoje, Frater Cristian? A humanidade, ela está mais materialista ou ela está evoluindo para uma proposta mais humanista ou até mesmo espiritual? Ela é ao mesmo tempo humanista e espiritualista. Os Rosa Cruzes nunca rejeitaram o mundo material. Eles antes o utilizam para evoluir. E, por exemplo, nós temos aqui esse estúdio que permite que nós nos expressemos, os prédios que nós acabamos de inaugurar, que de alguma forma atendem às necessidades da materialidade. É preciso, naturalmente, que haja um equilíbrio entre humanidade e espiritualidade. Hoje, a espiritualidade ela está presente em toda a parte. Eu diria que, sobretudo, entre os jovens, muito mais do que outrora, haja vista que hoje nós podemos abordar livremente questões como o misticismo, a transição, a alma, assuntos que não eram aceitos 30 anos atrás. É verdade. Inclusive, o símbolo da Rosa Cruz representa bem isso, não, Frater Cristian, né? O perfeito equilíbrio entre matéria e espírito e alma. J'ai bien compris votre question. O símbolo da Rosa Cruz representa o plano material e o plano espiritual. Tendo uma rosa no centro da cruz, a rosa representa, então, a alma, a personalidade alma, que se exprime e que se desenvolve. Perfeito. Frater Cristian, o senhor está aqui para a 23ª Convenção Nacional Rosa Cruz, né, organizada aqui pelo nosso querido grande mestre, Frater Hélio, que tem como tema Consciência em Evolução, os desafios do místico no século XXI. Quais são esses desafios, na sua visão? Bien, il faudrait peut-être poser davantage la question. É necessário também fazer essa mesma questão ao grande mestre da jurisdição de língua portuguesa, que escolheu esse tema. Os desafios são imensos. Como você mesmo falou agora há pouco, é preciso que a espiritualidade ganhe um espaço maior na sociedade, assim como a ecologia. Da minha parte, eu vou me dedicar a tratar de um tema bastante importante, que é a noção de perdão. Podemos dizer que ela está bastante espalhada pela sociedade hoje. Eu vou falar também da questão do karma. Como você pode ver, nós vamos abarcar
vários pontos diferentes entre si, e vocês também terão a oportunidade de se reportar ao grande mestre da jurisdição de língua italiana, que naturalmente vai dar o seu próprio parecer a respeito. Sem dúvida, será um evento maravilhoso, com certeza. Uma pergunta mais pessoal, Frater Christian. Para o senhor, o que representa ser o Imperator da Morte? Qual que é o simbolismo da sua função? Bien, l'impérator, il faut le prendre dans son sens. É preciso interpretar a função do imperator no sentido simbólico. A palavra imperator vem do termo imperare sibi, que quer dizer mestre de si mesmo. Ele cumpre uma missão bastante particular, haja vista que é o primeiro representante da ordem e tenta unificar todas as grandes lojas. Ele é o responsável daquilo que nós chamamos como a doutrina e a ritualística da ordem e age de uma maneira considerável e plena e integral a esse respeito. Haja vista que são muitas responsabilidades maiores que repousam sobre os seus ombros. Mas também é preciso saber que o grande mestre, ou melhor, o imperator, ele é auxiliado por vários grandes mestres ao redor do mundo para cumprir sua missão. Todos os anos nós temos uma reunião do conjunto dos grandes mestres, todos eles, com o Imperator, e essa reunião é feita na Morada do Silêncio, Rosa Cruz, no Quebec, no Canadá, onde nós discutimos vários assuntos e saber de que modo é necessário trabalhar para melhorar a sociedade, mudar aquilo que é preciso ser no âmbito de nossa ordem e, na sequência, transmitir essas mesmas informações através de todas as jurisdições ao redor do mundo. Perfeito, Frater Christian. Antes de finalizar, o senhor poderia destacar um momento mais marcante da sua trajetória, Rosa Cruz, pessoal? Je pense que c'est d'avoir trouvé la Rose-Croix. Eu penso que é o próprio fato de ter encontrado a Ordem Rosa Cruz. A nossa existência é marcada, é balizada em vários níveis. Eu tive a oportunidade de entrar na ordem muito cedo, de trabalhar no seio da nossa ordem também muito cedo e de ter sido instalado como grande mestre da jurisdição dos países de língua francesa em 1977 e como imperator na sequência em 1990. Isso representa, naturalmente, um número expressivo de anos. Perfeito. Frater Christian, foi uma honra poder entrevistar o senhor, né? Brilhantou o nosso programa de uma forma incomensurável. E para terminar mesmo, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem a todos os nossos telespectadores que nos acompanham em vários países. Se for para me dirigir inicialmente aos Rosa Cruzes, eu diria para que prossigam na senda Rosa Cruz. E aqueles que não são membros, que juntem-se a nós. Para tanto, vocês podem usar o site internacional da Ordem, que é o www.amorc.org e que representa todas as grandes lojas que existem ao redor do mundo. Então, se você clicar, por exemplo, no site da grande loja de língua portuguesa, lá vai encontrar todas as informações necessárias para se afiliar a ela. Mas se quiser se afiliar a outra grande loja, só precisa clicar no link correspondente. E você há de ver que a nossa ordem está presente em toda a superfície da Terra, em todos os cantos do mundo, na Rússia, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e poderá, dessa forma, através desse site internacional, ter uma visão mais ampla daquilo que é a Ordem Rosa Cruz. A nossa divisa é a mais ampla tolerância na mais restrita independência. Portanto, esse chamado se dirige a todos vocês, sejam membros da nossa ordem ou não, ou pertençam a qualquer religião que seja, você será sempre muito bem-vindo entre nós. Perfeito. Agradecemos de novo do fundo do coração, Frater Christian, pela sua gentileza em nos conceder a entrevista e esperamos poder fazer outras. Merci beaucoup. Muito obrigado e esperamos estar mais presentes agora através dessa televisão Rosa Cruz, tendo você como apresentador e também contando com a direção e o impulso dado pelo grande mestre da jurisdição de língua portuguesa, o Frater Hélio. Merci. E a todos vocês, ficam agora, no finalzinho do nosso programa, com a dica cultural da Soror Vivian Tedard. Até o nosso próximo encontro. Paz profunda. Dicas culturais com Vivian Tedard.
Olá! Nossa dica de hoje é o livro Reflexões Rosacruzes de Christian Bernard, o entrevistado do programa de hoje. Frater Christian Bernard é o atual imperator da antiga e mística Ordem Rosacruz Amorque. Nesta obra, ele apresenta uma série de importantes reflexões de interesse para todos os Rosacruzes e certamente para as pessoas de boa vontade. Nesta obra é possível ter acesso a informações de natureza ética, filosófica e existencial. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda! Ils sont de tout pays et de toute nation, chrétiens, juifs, bouddhistes, musulmans sans religion. Ils ont chacun leurs idées politiques, les uns aiment la techno, les autres le classique. Promulguant l'unité dans la diversité, ils forment une authentique fraternité. Mais qui sont-ils? Penseurs libres plutôt que libres penseurs, ils cultivent en eux l'intelligence du cœur. Ils sont très humanistes et font de l'être humain le cœur de leur philosophie au quotidien. Cherchant la vérité au-delà des croyances, ils mènent une quête de connaissances. Mais qui sont-ils? Spiritualistes sans être religieux, ils ont une approche ésotérique de Dieu. Ils ne voient pas en lui un être surnaturel, mais une conscience, une énergie universelle. Leur enseignement n'est en rien dogmatique. On dit de lui qu'il est profondément mystique. Mais qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Ils ne croient ni au paradis ni à l'enfer, pas plus qu'aux démons, au diable, à Lucifer. Recherchant le vrai sens de l'existence, ils accordent peu d'importance aux apparences. Ils savent le pourquoi et le comment des choses, mais aussi ce qui fait la beauté des roses. Mais qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Envisageant la mort comme une transition, la plupart adhèrent à la réincarnation. Ils maîtrisent l'art de la méditation et connaissent les arcanes de l'initiation. Ils aiment s'harmoniser avec la nature et se ressourcer à ce qu'elle a de plus pur. Mais qui sont-ils? Prenant soin de leur âme autant que de leur corps, ils font de la sagesse le plus beau des trésors. Ils pensent qu'il y a la vie au-delà de la terre et que d'autres humanités peuplent l'univers. Beaucoup ont vu Avatar, mais aussi Shoah. Ils savent que l'avenir est une question de choix. Mais qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Le monde ne va pas bien, mais ils gardent l'espoir de le rendre meilleur et d'embellir l'histoire. Écrivains, savants, artistes et musiciens, en toute époque et en tout lieu les ont rejoints. Ils ont pour devise la plus large tolérance, ajoutant dans la plus stricte indépendance. Mais qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Dan Brown leur rend hommage dans les symboles perdus, mais il semble ignorer qu'ils n'ont pas disparu. Formant jadis une société secrète, ils ont désormais leur site sur Internet. Quem é você? Quantas vezes já se perguntou se foi criado no momento do seu nascimento ou já existia antes? Você sabe de onde veio? E no final da sua vida, tudo vai terminar ou você vai para outro lugar? Que tipo de lugar seria este? Sua vida nesse mundo tão dinâmico, tão cheio de movimento, desavenças, problemas econômicos globais, financeiros, serve para quê? Você tem objetivos de vida? Você acha que ter muito dinheiro é mais importante que você mesmo? Você é realmente feliz? Você conhece essas pessoas? Sabe o que elas fizeram? Sabe em que elas acreditavam? Leonardo da Vinci, Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton, Benjamin Franklin, Claude Debussy, Edith Piaf, entre outras. Todos eles tinham um conhecimento especial para alcançar objetivos
e o sentido maior da existência. O misticismo é livre de dogmas e permite a você encontrar suas respostas através da harmonização com a natureza divina. Viva uma experiência íntima com Deus. Entenda seu eu interior e seja feliz. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que a sinceridade dos seus propósitos lhe permitirá alcançar níveis de compreensão cada vez mais elevados a respeito de si mesmo, das pessoas e do universo. A concepção de Deus é uma escolha, e cada um adota uma visão segundo sua educação ou formação religiosa. Acredite, Deus se tornará seu melhor amigo, fiel instrutor, infalível zelador e arrebatador conselheiro em seus momentos de dúvida e carência íntima, de tal forma que sentimentos de medo e depressão não ousarão se aproximar do seu coração. Através dos conhecimentos milenares ensinados nas monografias e as mais recentes descobertas científicas, a antiga escola dos Rosacruzes resistiu ao teste do tempo e superou desafios para perpetuar uma tradição. Nesse espírito de fraternidade é que lhe fazemos este especial convite. Participe, junte-se aos Rosacruzes tradicionais em suas buscas e deliberações. Afilie-se, seja merecedor da luz Rosacruz. A Ordem Rosacruz não está associada a nenhuma outra organização e detém conhecimentos práticos ao alcance do membro, numa didática acessível ao que lhe auxilia a realizar seus projetos. A Amorque está presente em todos os continentes. Centenas de milhares de pessoas são estudantes do sistema Rosacruz e se beneficiam de um conhecimento que unifica as verdades científicas e religiosas. Somos uma organização sem fins econômicos ou políticos, reconhecida pelo governo brasileiro como tal e de natureza cultural, educacional em todos os países onde atuamos. Nada aqui é imposto. Tudo é proposto para que você pense por si mesmo. Nesta fraternidade, você vai trabalhar para despertar o seu potencial interior, cuja aplicação lhe proporcionará um estado de sabedoria e liberdade sem igual, gozar de excelente saúde e aumentar a sua vitalidade, ter alegria na vida, reduzir o estresse e identificar processos naturais de cura para seu corpo. Desenvolva um sentimento mais forte de confiança. Entenda que a sua aura reflete o seu magnetismo pessoal, tornando-o mais querido entre seus amigos e parentes. Alcance um padrão ideal de realização profissional, pessoal, familiar e humano, utilizando recursos da intuição, da inspiração criativa para solucionar seus problemas. A divisão de ensino e instrução da Ordem auxilia o estudante a responder às questões sobre os estudos Rosacruzes. Receba a sabedoria milenar desde os egípcios, indianos, árabes, gregos e europeus até os nossos dias. Torne-se um membro da Ordem Rosacruz Amorque, a tradição esotérica da qual a Amorque é zeladora lhe oferece de uma forma didática, acessível e útil a aplicação do misticismo, da metafísica, da ciência e da filosofia em sua vida. Nós o acolheremos com verdadeiro espírito fraternal. Descubra as possibilidades.
Mais informações: www.amorque.org.br